Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, eu, Tabata Porte, te mantenho muito bem informado com as principais notícias do cenário internacional. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou que o Reino Unido pode reconhecer o Estado da Palestina antes da Assembleia Geral da ONU, marcada para setembro, se Israel não cumprir uma série de medidas. Por fim, a situação terrível em Gaza, alcançar um cessar-fogo, garantir que não haverá anexações na Cisjordânia e se comprometer com um processo de paz que leve à solução de dois estados. São as exigências impostas pelo Reino Unido. Há uma semana, Israel anunciou uma pausa tática em suas operações militares em partes da faixa de Gaza e autorizou a entrada limitada de ajuda na região. A medida inclui a autorização para a entrada de tráfego com suprimentos destinados a combater a fome no enclave palestino, devastado por mais de 21 meses de bombardeios israelenses. A ONU e diversas ONGs internacionais alertaram para o aumento da desnutrição infantil e afirmaram que a fome está se espalhando na região, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Diariamente, dezenas de palestinos, incluindo crianças, morreram de fome e desnutrição desde o anúncio do último domingo. Com os novos registros, o número de vítimas por escassez de alimentos desde o início do conflito já passa de 150. Fotos e vídeos de crianças palestinas em estado grave de desnutrição provocaram indignação no mundo inteiro, inclusive entre aliados de Israel. O presidente americano Donald Trump classificou as imagens como terríveis. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rejeitou as acusações de que Israel estaria usando a fome como arma e afirmou não ser responsável pela catástrofe humanitária em Gaza e que não impõe restrições à entrada de ajuda na região. Mesmo assim, essas alegações não são aceitas por seus aliados próximos na Europa, nem pelas Nações Unidas e outras agências que atuam em Gaza, que afirmam que o governo israelense impôs um bloqueio total de toda a ajuda, com restrições à aprovação do conteúdo e à movimentação de comboios com suprimentos. Após o fim do último cessar-fogo em março, Israel bloqueou completamente a entrada de alimentos, medicamentos, combustível e outros suprimentos por 2 meses e meio, alegando pressionar o Hamas a libertar os reféns. Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, estabeleceu um novo sistema de distribuição de ajuda por meio da chamada Fundação Humanitária de Gaza, destinada a substituir a rede de ajuda administrada pela ONU. Mas o Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas afirma que mais de 1.000 palestinos foram mortos por forças israelenses enquanto tentavam buscar comida, a maioria perto dos locais de distribuição. Desde o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, que matou 1.219 pessoas, em sua maioria civis, Israel realiza uma ofensiva na faixa de Gaza. Mais de 60.000 pessoas morreram, em sua maioria civis, de acordo com números do Ministério da Saúde de Gaza, oficializado pela ONU. Entretanto, outros organismos internacionais estimam que o número de mortos chegue a 100.000, com uma redução de quase 6% da população palestina. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomará medidas para reverter uma decisão de 2009 que permite combater as emissões de gases de efeito estufa. O administrador da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, órgão conhecido pela sigla EPA, Lee Zeldin, disse que o governo do presidente Donald Trump tomará medidas para reverter uma decisão de 2009 que permite combater as emissões de gases de efeito estufa. Após uma decisão da Suprema Corte, a EPA determinou durante o primeiro mandato do ex-presidente democrata Barack Obama que os gases de efeito estufa são perigosos para a saúde pública. Portanto, poderia passar a regular suas emissões por meio de uma legislação de 1970, a Lei do Ar Limpo.
A chamada declaração de perigo concluiu que os gases de efeito estufa emitidos por veículos motorizados ameaçam a saúde. Mas Lee Zeldin acusa a EPA de ter chegado a conclusões precipitadas. O setor de transporte é a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos. Segundo uma análise recente do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, se fosse um país, esse setor seria o quarto maior emissor de gases poluentes do mundo e o quinto do setor energético. A declaração de perigo sobreviveu a vários desafios legais por parte da indústria ao longo dos anos, explicou Dan Becker, do Centro para a Diversidade Biológica. Mas, desta vez, é o próprio governo que lança o ataque, afirmou Dan. É esperado que os grupos ambientalistas e estados levem o caso à justiça para uma batalha judicial que pode chegar à Suprema Corte, um tribunal muito político, projeta Dan Becker. Desde que Trump, um defensor dos combustíveis fósseis e cético sobre a mudança climática, retornou à Casa Branca no fim de janeiro, as autoridades federais alteraram o rumo das políticas climáticas. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, aumentou a previsão de crescimento global para este ano, apesar da guerra tarifária imposta por Donald Trump. A projeção foi atualizada de 2,8% para 3%. A economia global vai crescer 3% este ano, em vez dos 2,8% previstos em abril. Uma boa notícia em meio ao tarifaço de Donald Trump. As projeções atualizadas do Fundo Monetário Internacional foram publicadas nesta terça-feira. Mas o FMI afirmou que a incerteza permanece, apesar da pausa nas tarifas mais altas planejadas pelos Estados Unidos para seus parceiros comerciais, que expira em 1º de agosto. Desde abril, Washington firmou acordos com o Reino Unido, Japão, Vietnã, Indonésia, Filipinas e União Europeia. Mas muitos de seus parceiros comerciais correm contra o tempo até sexta-feira para evitar o aumento das tarifas, que são de 50% para o Brasil e 30% para o México. Na última atualização de seu relatório anual, o FMI, com sede em Washington, estima que a economia mundial crescerá 3%. O número é 0,2 ponto percentual superior às previsões de abril, mas abaixo do crescimento observado em 2024, de 3,3%. E olha, a posse de leões é legal na Tailândia e a população desses felinos em cativeiro no país aumentou exponencialmente nos últimos anos, com quase 500 exemplares registrados em zoológicos, fazendas de reprodução, cafés de animais de estimação e residências. Em sua casa em uma rua como tantas outras de Chiang Mai, no norte da Tailândia, Tarnuart Prenkamrat instalou 2 leoas brancas e um híbrido de leão e tigre de 200 quilos chamado Big George. No país asiático, a lei permite que as pessoas possuam o rei das selvas como animais de estimação. Na internet, Tarnuart detalha seus 3 milhões de seguidores no TikTok, o cotidiano de seus 3 felinos, que diz serem brincalhões e afetuosos como cães. Queria mostrar às pessoas, especialmente aquelas que nunca criaram esse tipo de animal e acreditam que os leões são puramente selvagens e agressivos e que não conseguem se dar bem com humanos, que os leões podem realmente criar bons laços com os humanos. A população de leões em cativeiro explodiu nos últimos anos na nação do Sudeste Asiático. Já são mais de 500 exemplares registrados em zoológicos, fazendas de criação, cafeterias temáticas e residências particulares. Especialistas alertam que o fenômeno coloca em perigo tanto os leões quanto as pessoas ao seu redor, em um contexto marcado pelo tráfico ilegal de animais. É assustador imaginar, se as leis não mudarem, como será a situação daqui a 10 anos. Desde 2022, a lei exige que os proprietários registrem seus leões domésticos, implantem um microchip e informem as autoridades em caso de mudança. Mesmo assim, o aumento da população de leões é um problema para a Agência Tailandesa de Gestão de Parques Nacionais e Conservação da Fauna e Flora Silvestres. Entrevistamos comerciantes que nos deram preços para leões vivos e mortos e nos disseram que podem trazê-los pela fronteira.
and have told us that they can take them over the border. As medidas atuais visam limitar a importação de leões para que os criadores se concentrem na população existente. Mas o texto legal não estabelece nenhum controle sobre a reprodução nem sobre os híbridos, e as exigências em relação às condições de conservação dos recintos são mínimas. Como agência governamental, não apoiamos essa prática, mas a propriedade privada existe há muito tempo. Aplicar a lei com muita rigidez pode ser visto como uma violação dos direitos daqueles que criam ou comercializam esses animais há muito tempo. Portanto, estamos adotando uma abordagem gradual para a aplicação da lei. Além de toda a questão legal, especialistas reforçam a preocupação com a posse de grandes felinos. Animais selvagens têm seus instintos. Isso nunca muda, não importa o quão mansos pareçam. Em certos estados de espírito podem perder o controle, e isso é perigoso. Há evidência suficiente de que os animais selvagens pertencem à natureza. Há muitos outros animais que podemos ter como animais de estimação. A China vai oferecer subsídios para creches na tentativa de aumentar a taxa de natalidade no país. Modelos demográficos da ONU prevêem que a população chinesa pode cair de 1,4 bilhão hoje para 800 milhões até 2100. O governo chinês vai oferecer subsídios aos pais no valor de $500 ou cerca de R$ 2.700 por criança menor de 3 anos por ano. A informação foi divulgada pela imprensa estatal de Pequim, enquanto a segunda nação mais populosa do mundo enfrenta uma crise demográfica iminente. A população do país diminuiu por 3 anos consecutivos, com modelos demográficos das Nações Unidas prevendo que ela poderia cair de 1 bilhão e 400 milhões hoje para 800 milhões até 2100. A emissora estatal CCTV afirmou que a decisão do Partido Comunista e do Conselho de Estado aponta que os subsídios nacionais vão ser aplicados de forma retroativa a partir de 1º de janeiro. Houve apenas 9,54 milhões de nascimentos na China no ano passado, metade do número registrado em 2016, ano em que o país encerrou sua política de filho único, que vigorou por mais de 3 décadas. A população diminuiu em 1.390.000 no ano passado e a China perdeu o posto de país mais populoso do mundo para a Índia em 2023. As taxas de casamento também estão em níveis historicamente baixos. Muitos casais jovens têm adiado a formação de famílias devido aos altos custos da criação dos filhos e a preocupações com a carreira. A população em declínio do país também está envelhecendo rapidamente, o que gera preocupações sobre o futuro do sistema previdenciário do país. Em 2024, havia quase 310 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. O mundo da internet acabou de ganhar um novo capítulo na corrida tecnológica. Cientistas japoneses desenvolveram um novo tipo de fibra ótica capaz de transmitir mais de 125 mil gigabytes por segundo a uma distância de quase 2.000 quilômetros, estabelecendo um novo recorde de velocidade da internet mundial. Para efeito de comparação, enquanto o Brasil possui velocidade média de internet banda larga de 236 megabytes por segundo, de acordo com os indicadores sobre o tema, a nova tecnologia desenvolvida pelo Japão permite uma conexão 4.250.000 vezes mais rápida e 3.500.000 vezes que a média das conexões de banda larga fixa dos Estados Unidos. A nova velocidade alcançada pelos japoneses permite, por exemplo, baixar mais de 946 bilhões de páginas da rede, do Internet Archive, em menos de 4 minutos. O cabo desenvolvido pelos japoneses é capaz de transmitir o equivalente ao volume de 19 fios tradicionais, mas com o mesmo diâmetro de um único filamento, apenas 0,127 milímetros. O grande avanço está na compactação de 19 fibras óticas individuais, dentro de um espaço que, até então, comportava apenas uma. Isso significa que é possível multiplicar a capacidade de transmissão de dados,
sem a necessidade de alterar a infraestrutura já existente. Além disso, o novo cabo é mais eficiente em longas distâncias. Ele sofre menos com variações de luminosidade, fenômeno que pode comprometer o desempenho da fibra ótica e causar perda de informações, garantindo uma conexão mais estável e confiável. Os ganhos proporcionados pelo novo recorde de transmissão de dados podem ser aplicados a uma série de situações do dia a dia e pavimentar o futuro da conectividade global, desde o consumo de filmes e séries em alta qualidade a avanços tecnológicos que estabeleceriam um novo caminho para o uso da inteligência artificial, computação em nuvem, ajudando a introduzir um novo comportamento de uso da internet. O projeto foi desenvolvido pelo Laboratório de Redes Fotônicas e anunciado pelo Instituto Nacional do Japão para a Tecnologia de Informação e Comunicação, na Conferência de Comunicação por Fibra Ótica. E eu fico por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.